Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquarela. Nesse vídeo também, além da gente conhecer um pouquinho melhor sobre a aquarela, nós vamos fazer um fundo de um desenho, tá? De uma ilustração, que eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer, como vocês podem fazer na casa de vocês, de uma forma muito simples e fácil. Informando vocês que eu não sou especialista no assunto, tá? Eu apenas gosto muito da técnica e tudo que eu vou explicar aqui pra vocês foi apenas o que eu pesquisei, o que eu estudei por conta própria aqui mesmo na minha casa. O que eu vou passar pra vocês nesse vídeo vai ser algumas técnicas básicas pra gente começar a utilizar a aquarela e tirar aí da consciência que é difícil a utilização. A aquarela, ela foi criada há mais de 200 anos e foi muito utilizada naquela época. Ela é uma técnica única que praticamente nenhuma outra tinta é capaz de fazer. Esse tipo de material, ele nos permite trabalhar de diversas formas, desde a forma mais transparente à mais pigmentada, que nós vamos ver neste vídeo ainda. Atualmente, existem alguns tipos de aquarela, como as de pastilha, que são essas daqui que vocês estão vendo, a de bisnaga, que é esta daqui, e também a líquida, que eu não tenho, mas tá passando aí a imagem para vocês verem. No mercado, hoje em dia, a gente encontra diversos tipos de aquarela, desde as mais básicas, com as cores básicas, até as cores metálicas, cores neons. Elas são muito versáteis, é um material bastante legal pra gente poder trabalhar e dá um efeito muito lindo e diferente nos nossos trabalhos. Atualmente eu tenho todos esses estojos aqui de aquarela, mas eu já falo pra vocês que não é necessário vocês terem muitos estojinhos aí. Se você tiver um desse daqui de 12 cores, já é o suficiente, tá? Porque uma única aquarela, ela é capaz de durar por muito tempo. Essas três aqui são linha escolar, uma da Faber-Castell, uma que eu comprei no AliExpress e a da Léo & Léo metálica, tá? E eu tenho essa daqui da Pentel, que ela não fala nada aqui na caixa que se é uso profissional ou não, mas eu considero que seja porque ela é muito boa mesmo. Vocês vão ver a diferença quando a gente aplicar todas elas no papel. Para esse vídeo, então, além das aquarelas, nós vamos estar utilizando também os pincéis e mais alguns outros materiais que eu vou estar apresentando para vocês. Você vai mexer com tinta, com aquarela, com água, é bastante importante que você forre a mesa que você vá trabalhar, tá bom? Porque acaba fazendo um pouquinho de sujeira. Sempre tenha em mãos papéis, tá? Papéis ou paninho, sempre tenha em mão que isso daqui é muito importante pra gente poder trabalhar com a aquarela. Vamos precisar também de godês, tá? Eu tenho esse godê aqui, mas eu também trouxe essa outra opção aqui, que é uma caixinha de ovos, sim. É uma caixinha de ovos, tá? Que eu guardo às vezes para poder utilizar como godê, para colocar uma tinta aqui. Então, qualquer recipiente que você tiver aí, um pratinho, qualquer coisa, dá para estar utilizando como godê também. Um copinho com água e os pincéis. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Atualmente existem milhares, muitos tipos de pincéis para arte, para usar com tintas e também com a aquarela. Eu tenho algumas opções desse Aquabrush aqui, que é um pincel com reservatório de água. Eles existem em vários tipos de ponta. A ponta que eu mais gosto, que eu mais utilizo, é a ponta redonda, tá, gente? Que é esse tipo de pontinha aqui, tá? E aí tem vários tipos de ponta, desde a mais fininha até a mais grossinha também. Esses pincéis aqui, que você já sabe que eu gosto do pincel de ponta redonda, mas existem vários tipos de pincel de ponta chata também, que eu vou estar deixando aqui uma imagem para vocês verem algumas das opções, tá? Essas são algumas mesmo, bem poucas, das opções que nós temos aí no mercado de pincéis. E também vamos falar sobre papéis. Geralmente, papéis com maior gramatura, papéis mais pesados, no caso, acima de 300 gramas,
é o ideal para estar utilizando com aquarela, tá? Porque ela aguenta melhor a água sem danificar o papel. Esse meu aqui que nós vamos utilizar para os testes é um da Canson de 300 gramas. Ele tem algumas texturas, tá? Existem muitos tipos de papel no mercado também, com textura, sem textura, de algodão, vários tipos mesmo aí que vocês podem encontrar. Mas esse daqui é a linha mais básica, escolar mesmo, da Canson que eu peguei. E eu gosto bastante de papel com textura para utilizar com aquarela. Falando ainda sobre papéis, tá? O fundo que eu escolhi pra gente poder fazer nesse vídeo é esse daqui, do livro Dag Dromar, ou Daydreams, né? Conhecido aí do livro da Hannah Carslon, tá bom? Então, nós vamos fazer nessa ilustração aqui. É um papel com a gramatura menor, tá? Ele tem aproximadamente 180 a 200 gramas, mas ainda assim, esse tipo de folha consegue aguentar bastante ainda a água, tá? É até bom que a gente consegue fazer um teste, né? E ver como que se comporta. Vamos então começar o nosso teste, tá, pessoal? Antes de tudo, se você tiver uma aquarela de pastilha, nós temos que molhar elas, cor que vocês forem usar, e aguardar por mais ou menos uns 2 minutos, para elas ficarem bem umidazinhas, tá? Geralmente, as pessoas utilizam um conta-gotas ou uma seringuinha, alguma coisa. Como eu não tenho, eu vou estar utilizando o meu próprio Aqua Burst, tá? Que é só apertar e ele sai gotinhas de água, como vocês podem ver aqui. Eu vou estar utilizando apenas a cor vermelha, a azul e a amarela pra gente fazer os testes, tá? Isso vai ser para todas as outras aquarelas. Já para a aquarela de pastilha, nós não precisamos molhar antes, basta colocar o pigmento no godê. Lembrando vocês que nós temos que colocar muito pouquinho, porque a aquarela, ela é muito econômica, tá? Então, é bem pouquinho que nós temos que colocar. Sim, muito pouco mesmo. E no meio do nosso godê a gente acrescenta um pouco de água. Bom, tudo prontinho, pincéis na mão, bora começar os testes. O primeiro teste é o molhado no molhado. Basicamente, você vai ter que molhar a folha antes de colocar o pigmento úmido por cima. Então, fica essa técnica aí bem expansiva, bem legal. Após o primeiro teste, lave bem o seu pincel, seca ele, né, para sair todo o pigmento. Aí você vai molhar o papel e vai fazer pinguinhos para ver a expansão aí e fazer um novo efeito com a aquarela. Agora, vamos passar para o teste seco no molhado, tá? Então, você vai colocar o pigmento molhado em cima do papel seco. Então, a gente consegue ver uma diferença bastante grande, né? Então, eu separei aí pra gente fazer esse teste com as minhas 4 marcas, né? O bom também é que a gente consegue ver aí como que elas se comportam, a expansão de cada tinta e também a pigmentação. No primeiro teste, então, vocês viram que eu utilizei um pincel normal e a utilização do potinho com água. Nesse outro teste aí, eu fiz com a Aqua Burst, né? E eu utilizei o próprio reservatório da água dele, tá? Eu tô encantada com a lindeza dessa aquarela, de verdade. Então, vocês vão ver aí, gente, que a técnica molhado no molhado eu utilizei a cor vermelha e amarela, e a seco no molhado eu utilizei a cor azul.
A gente consegue perceber nitidamente, né, gente, aonde que é a técnica molhado no molhado e seco no molhado, né? A cor vermelha a gente vê como ela expande melhor, né? Por conta que a gente molhou o papel antes de colocar a cor. E a cor azul que a gente não molhou antes, né? A gente vê a diferença. Olha só. Tudo pra mim, gente. É linda. Nossa, aquarela é tudo de bom. Olha que coisa linda. Muito fácil, muito simples de usar. Uma técnica bem legal para estar utilizando também é você controlar um pouco na água. Então, por isso que é sempre bom ter um papelzinho do lado, né? Para poder estar sempre secando, limpando o pincel, né? Tem que estar sempre bem limpinho. Então agora a gente vai ver uma visão geral de como que ficou, né? Essas duas técnicas que nós utilizamos aí, o molhado no molhado, seco no molhado. É um exercício bastante legal para estar fazendo antes de aplicar, né, no seu desenho, no seu trabalho. Que aí você tem uma noção também de como que aquela tinta, né, daquela marca, daquela tinta que você está utilizando vai se comportar. Isso é bastante importante de fazer. Não, Pera um pouquinho, pausa para essa aquarela metálica aqui, gente. Tô com o flash ligado para dar para ver melhor. Olha isso, ainda nem secou completamente. Olha isso daqui. Meu Deus, impactada. Tem o potinho para ir ali trocar água agora. E olha só essa água, gente. Olha isso, que legal. Ela tá assim brilhante por causa da aquarela metálica. Olha que linda. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre transparência. Como eu já tinha falado lá no início do vídeo para vocês, a qualidade mais importante da aquarela é a transparência dela, que dá toda aquela nuance, como a gente pode ver aqui no teste anterior, né? Aqui algumas partes que ela ficou um pouco mais transparente, um pouco mais pigmentada. Então, é isso que nós vamos ver agora. Para isso, vou estar utilizando a aquarela de bisnaga, tá? Que elas já estão aqui, né? Então, para não perder elas, eu vou estar utilizando elas. Mas dá para utilizar com qualquer uma, mesmo a de pastilha, também como a líquida. É bem importante a gente lembrar, ter em mente sempre que sempre a água vai ser o nosso branco. Então, a gente não vai precisar estar utilizando a tinta branca para poder fazer o tom mais claro da cor que a gente quer. Porque se a gente faz isso, a tinta não fica tão alcalina, não fica tão transparente, porque o branco vai dar aquela opacidade para a tinta. E também é bem importante lembrar que o próprio branco do papel é o nosso verdadeiro branco. Para a gente começar a fazer umas nuances de transparência, eu vou estar utilizando a cor vermelha. Coloquei aqui no nosso godê um pouquinho de água e essa água aqui vai ser o suficiente para a gente fazer todas as nuances de transparência que a gente quer. Vou começar pegando um pouquinho aqui dessa tinta, dessa pigmentação aqui e colocar na água. Ó, dessa forma ela fica bem transparente. Vamos colocar no papel para ver. Para deixar um pouquinho menos transparente, a gente vai precisar pegar um pouquinho mais de pigmento e colocar na mesma água. E assim, sucessivamente. Para que a gente possa chegar numa forma menos transparente dela, um pouco mais pura, né, da cor, sem o acréscimo de água, é só a gente aproveitar aqui, ó, a pigmentação e o pouquinho de água que a gente tem aqui junto com essa tinta. E aí, a gente vai aproveitar ela e usar como se fosse uma forma pura.
Pessoal, é muito importante que a gente espere a tinta secar. Trabalhar com aquarela nada mais é do que ter muita paciência, porque essa tinta tem que secar muito bem. Mas voltando aqui na nossa transparência, olha que coisa mais linda, gente. Isso tudo a gente conseguiu apenas acrescentando mais pigmento na água que a gente tinha. É muito simples, então faça esse exercício muitas vezes se necessário, tá? Porque só de ver o resultado final é gratificante. Para conseguir fazer um degradê com a aquarela, nós precisaremos estar com o nosso pincel umedecido, tá? Como vocês estão vendo aqui. Pegar o pigmento e ir simplesmente colocando na folha. E fazendo isso daqui até acabar praticamente toda a tinta do pincel. Você pode voltar para molhar, porque como a gente tem em mente lá no exercício da transparência, a água é o nosso branco. Então, quanto mais água você coloca no pincel e mais você limpa ele, mais ele vai perder o pigmento da tinta. Então, você consegue clareando esse degradê. E assim, então, ficou o nosso degradê. Tendo em mente que o próprio papel e a própria água é o nosso branco. Quanto mais água você coloca, mais transparente a tinta vai ficar. Para criar gradações, nós vamos escolher uma cor principal, que vai ser o amarelo. Vamos misturar com um pouquinho do azul, que é a tinta que nós temos aqui, para transformar num verde. E isso nós vamos criar uma gradação de amarelo com verde. Para fazer isso é simples, é só pegar um pouquinho da tonalidade mais escura, acrescentar na tonalidade principal que nós vamos estar utilizando, que é o amarelo, e aí a gente vai criar várias gradações do mesmo tom. Com um pincel bem úmido, então, nós vamos pegar o amarelo e dar início. Um pouquinho do azul, jogar no amarelo. Muita paciência, tranquilidade, sem pressa. E bora lá criar as gradações. Aqui, nessa parte, por exemplo, eu achei que ficou um pouco manchado. Ó, como a aquarela tá úmida, o que eu posso fazer? Molhar meu pincel e vir passando ele novamente, para dar uma transição mais bonita, né, ó. Olha só. Então, aqui nós criamos uma gradação, misturando duas cores primárias, que é o azul com o amarelo. Para o último exercício agora, nós vamos criar camadas. É o exercício mais legal, que dá para fazer fundos maravilhosos dos nossos coloridos. Para isso, eu vou estar utilizando as minhas aquarelas de pastilha, tá? Nas cores mais quentes, entre o amarelo, o laranja, o vermelho e o rosa. O nosso pincelzinho úmido, então, vou começar pegando essa aquarela aqui metálica, pra gente começar a fazer algumas camadas. Eu quero
essas camadas mais transparente, tá? Para as de baixo ficar um pouco mais transparente, as de cima ficar um pouco mais pigmentadas, tá? Para que a gente consiga esse jogo de transparência, né? E dar um aspecto daquele fundo desfocado. Vocês podem perceber aqui que eu senti que ficou muito pigmentada essa primeira bolinha. Molho meu pincel, pego o pigmento dessa mesma bolinha para fazer as outras. Então, eu não preciso molhar de novo meu pincel lá no pigmento para continuar tendo a cor que eu quero, tá vendo? É só eu simplesmente pegar do que eu já fiz. Por isso que uma aquarela dura muito tempo. Para esse exercício, nós temos que ter muita paciência, porque para a gente poder construir uma camada em cima dessa que nós fizemos, ela tem que estar completamente seca. Depois de sequinha, vamos pegar um tom mais clarinho aqui também. E aí, a gente pode passar um em cima do outro, não tem problema. A próxima camada eu quero no vermelho, então eu vou estar utilizando essa tinta que já tá aqui, para eu não perder. Então, eu vou molhar meu pincel aqui na água, pegar um pouquinho desse pigmento que já tá aqui, deixar ele bem diluidinho, que eu quero ele bem transparente. Pessoal, esse daqui foi uma espécie de camada que eu tentei criar. Tá vendo? Que tem umas partes mais clarinhas, umas mais escuras. Então, isso daí é bem legal que você vai trabalhando aí com a transparência, né? E com a criatividade também. Aqui, pra vocês verem como é importante esperar secar. Eu não esperei secar essa bolinha maior que eu tinha feito de amarelo. E aqui eu coloquei laranjinha, ela acabou expandindo, né? E borrou um pouquinho. Então, por isso que é bem importante esperar secar bem direitinho. Uma dica bem legal também, se você quiser consertar aquele errinho que você fez, eu vou tentar simular aqui para vocês verem como que a gente pode fazer caso isso aconteça. E aí, o que aconteceu? Sem querer, eu deixei aqui, ó, um pouco mais pigmentada do que eu queria. Vamos tentar aqui, ó, tá vendo? Aqui eu deixei um pouco mais pigmentada do que eu queria, dei uma manchada. Não gostei, tipo isso, né? E aí, o que a gente pode fazer? Pegar o seu papelzinho e simplesmente tirar. Ó que interessante, tá vendo? Fica até, ó, com um aspecto bem legal da aquarela, que eu gosto bastante, que é esse aspecto mais manchado. Tendo em vista agora todos esses exercícios que nós fizemos, o molhado no molhado, o seco no molhado, as camadas, o exercício de transparência, o de degradê e o de gradações, nós vamos utilizar todas essas técnicas aqui para fazer o fundo lá do nosso colorido. Começando o nosso coloridinho, você já vê aí que eu tomei algumas medidas de precauções, utilizei 2 washi tapes aí na folha do lado e uma folha atrás da folha que nós estamos colorindo para não ocorrer nenhum risco de acidente, não manchar nada, né? Eu utilizei também aí algumas das técnicas que a gente aprendeu nesse vídeo. Eu comecei utilizando a seco no molhado, tá? E também utilizei camadas, tá? Porque o vídeo tá bastante acelerado, então vocês não vão ver eu esperando secar todas essas camadas aí pra fazer as novas, tá? Para fazer esse tom de verde do nosso laguinho, eu fiz uma mescla entre o amarelo e o azul, tá? E acabei utilizando também alguns tons da tinta metálica, tá bom?
E assim a gente foi fazendo, né, construindo, misturando as cores. Depois eu fiz uns risquinhos também ali com a tinta menos diluída, né? E eu gostei bastante do resultado final, que vocês vão ver agora junto comigo. Bom, pessoal, basicamente, então, o fundo ficou assim, ficou muito bonito, eu gostei bastante do jeito que ficou. Eu gosto dessa coisa mais manchada, assim, né, que parece mais natural. Depois se colorir em cima também, vai ficar bem legal o resultado final. Posso trazer também esse colorido inteiro aqui com vocês, se vocês quiserem, só comentar aí embaixo no vídeo, tá? Que eu trago pra vocês. Coloquei aqui agora com flash pra vocês verem os detalhes de brilho, né, que essa aquarela da Léo dá. Maravilhosa, gente, eu tô apaixonada por essa aquarela. Realmente ela dá um resultado bem legal e fica bem bonito, né? E aí eu fiz esses risquinhos também pra dar só pra dar um charmezinho, que eu tava achando que tava faltando alguma coisa. E acabei fazendo isso também, tá? Então, eu gostei bastante, eu quero saber o que vocês acharam. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês aí de alguma forma, tá bom? A destravar aí um pouquinho na aquarela. Se você fizer aqui alguma técnica da que eu passei pra vocês e vocês quiserem compartilhar comigo lá no meu Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver, tá bom, pessoal? E também muito feliz em poder te ajudar tirando mais algumas dúvidas. Para os especialistas em aquarela, se eu falei alguma coisa de errado, por favor, comenta aqui embaixo para eu poder saber também. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal também se você não é inscrito, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!